Boa tarde, turma. Tudo bem? Bom retorno a todos, né? Esperamos que esse semestre a gente consiga dar prosseguimento à disciplina de panificação. Infelizmente ainda não de forma presencial, mas se tudo correr bem, se alguma coisa mudar até o fim do ano, a gente vai encaixar, tá? A gente vai encaixar o trabalho, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer algumas propostas assim nessa segunda parte da disciplina, nesse segundo semestre, né? De forma bem prática, se possível. Então, eu vou lançar algumas propostas para vocês e vamos ver como é que vocês conseguem dar o retorno, tá? E a primeira, como eu já mandei para vocês a formulação, né, do minhãozinho, eu vou fazer junto com vocês de forma bem rápida, bem prática, para mostrar como fazer a atividade, tá? Então, deixa eu passar aqui para a câmera principal. Deixa eu ver aqui. Então, eu fiz a proposta da receita para vocês, tá? Do minhãozinho, farinha, água, sal, fermento, gordura e açúcar, como opcional, tá? Qual é a ideia aqui, pessoal, para funcionar? São 500 gramas de farinha. Se vocês lembram, sempre metade disso vai ser em água. Então eu usei, no caso aqui, como eu não vou fazer muito, apenas uma demonstração para vocês, e vocês fiquem à vontade de usar a quantidade que quiserem, tá? Se quiserem usar menos da formulação, vão dividindo a receita. Então no caso eu usei 200 gramas de farinha, tá? E se eu usei 200 gramas, eu vou usar 100 ml de água ou 100 gramas de água, tá? E na mesma proporção eu vou fracionando o sal, o fermento, a gordura como opcional, né? E um pouquinho de açúcar. Para funcionar, para acelerar o processo, eu vou colocar o fermento dentro da água, para ele já solubilizar novamente, né? Hidratar, e adicionar um pouquinho de açúcar. Então, um pouquinho de açúcar vai ajudar o fermento a crescer mais rápido, se desenvolver, né? A gente hidrata. Eu, no caso, usei água morna, que também ajuda. Como o fermento é um ser vivo, né? Está num dia frio, então uma aguinha morna também vai acelerar esse processo, tá? Então, quando fizerem dessa forma, deixem um tempo essa mistura se ativar, né? O fermento começar a se ativar para só então misturar junto com a farinha, tá? Quem não tem a balança pode fazer de forma, vamos dizer, um pouco mais empírica, tá? Pegando essa relação da metade de água para a quantidade de farinha, né? O sal é a gosto, então pode ir adicionando conforme perceber que é uma quantidade boa. E o açúcar e a gordura são opcionais nesse caso, tá? E vamos perceber no ponto da massa, então, se botou água demais ou se botou água de menos. Depois vai ser visto isso na hora que sovar a massa, então, tá? Eu já volto em seguida. Então, pessoal, depois de alguns minutos, até para ver se o fermento tá bom, vocês já vão ver o volume crescendo, né? Formando uma espuma, que é a própria fermentação em si, né? Então, sinal de que o fermento já está ativo, e aí você pode fazer a mistura de todos os ingredientes. Aí pode fazer isso à mão, pode fazer numa planetária, se você estiver em casa, enfim, tanto faz como vocês quiserem juntar. O importante é sovar bem a massa. Eu vou fazer nas duas versões para vocês poderem acompanhar, tá? Então, primeiramente a gente mistura todos os ingredientes. O sal eu vou misturar em seguida. Eu poderia ter misturado aqui junto com a farinha, mas a ideia é o sal não entrar em contato direto com o fermento para não agredir. E a gordura eu coloco no final. O açúcar eu já coloquei junto, tá? Depois de batido um tempo, então, a massa ela fica pronta, né? Na verdade, ela pode ser batida a mais. A gente faz o testezinho do glúten, tá? Eu não vou conseguir fazer agora com uma mão só, mas é para espichar a massa e ela tem que ficar elástica.
Então eu vou sovar ela mais um pouco com a mão agora para garantir essa elasticidade. O importante é sovar bastante, tá? Essa massa para ela ficar bem trabalhada. Então depois de alguns minutos de sova, depois da batedeira e um pouco a mão, né? Na mão a gente vai fazer o trabalho de forçar contra uma superfície, né? Por alguns 5 minutos, né? A gente chega numa consistência em que a gente entende que ela tenha condições de se desenvolver bem depois, né? Uma das formas de a gente medir isso é fazendo o teste do ponto de véu, que é isso aqui. Eu vou pegar um pedaço dessa minha massa e vou espichar ela. Eu vou espichar ela tanto que ela deve quase ficar transparente, né? Sem, na verdade, furar. Aqui ela recém agora está começando a se romper. Então eu consigo abrir ela bastante. E isso quer dizer o quê? Que ela depois ela vai expandir, vai guardar, segurar o gás dentro dela e mesmo assim não vai se romper, tá? Então quanto mais eu conseguir esse ponto de véu, melhor. É obviamente que a gente consegue isso mais em equipamentos, né? Nas maquinários que a gente tem na indústria ou na nossa escola, na aula prática mesmo, do que fazendo a mão em casa. Mas hoje ainda é um trabalho bem simples, né? A proposta desse trabalho é essa, né? A gente começar a desenvolver essas práticas rotineiras nossas. A partir daí, agora eu deixo uns 20 minutos descansando a massa para começar a trabalhar nela. Então, depois de alguns minutos de descanso, então a massa está um pouco mais leve, tá? Então a partir daqui eu vou abri-la de forma retangular para depois começar a fazer os cortes e a modelagem. Uma vez aberta a massa, então, agora qual é a ideia? É cortar tiras dela, né? Faixas, para poder fazer miãozinho depois. Então depois de fatiado, aí o tamanho é opcional de cada um, tá? Eu deixei aqui mais ou menos 3, 4 centímetros. Eles serão pincelados com gordura, com margarina, pelo menos num dos lados, para quando dobrar não fechar. Aí você pega a ponta e dobra uma em cima da outra, faz um trilho comprido, né? E aí vai cortando em pedacinhos, tá? Mais ou menos o tamanho que definir. Tentem fazer todos iguais, porque como eles vão assar, se fizer muito pequeno, os pequenos vão queimar. Se fizer muito grande em relação aos outros, eles não vão assar direito, tá? Então eles vão ficar assim, né? Dobradinhos. E aí eles vão crescer agora. Então vai ficar, já pode ser dentro de uma forma, vão ficar uma meia hora, 30, 40 minutos crescendo para só depois assar, certo? Então depois de alguns minutos crescendo, então eles já incharam um pouquinho, né? Eles vão ter esse aspecto, né? E aí eles vão pro forno, 170 graus, 180 graus, aí vai depender de cada forno, né? Para serem assados por 20 ou 30 minutos. E aí finaliza, eles pegam essa cor dourada, né? E aí vocês podem colocar um pouquinho de margarina, um pouquinho de gordura em cima e só picar com sal dentro de uma bacia, né? Para ficar então salgadinho, tá? Pessoal, esse é o trabalho, essa é a proposta do trabalho para vocês, complementando também com a parte de custos, tá? Então, como é uma atividade para a semana inteira, né? Para as 4 aulas, então ela é um pouco demorada, mas enfim, vocês conseguem produzir dentro dessa proposta do horário da disciplina, tá bem? Então tá, era isso, um abraço, bom trabalho.